A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 28 de março, recordamos hoje a Beata Joana Maria de Maillet, relutante em casar aos 16 anos, viúva com um pouco mais de 30, expulsa de casa pelos parentes do marido. Nos restantes 50 anos de sua vida, foi obrigada a viver sem abrigo. Tantos percalços estão concentrados na vida da Beata Joana, que nasceu rica e mimada no castelo de La Roche, perto de Saint-Quentin, Touraine, em 14 de abril de 1331. Seus pais eram o barão de Maillet e Joana, filha do duque. Vamos conhecer a história da Beata. Sua família se destacava pela devoção. Ela cresceu sob a orientação espiritual de um franciscano, mostrando uma particular devoção a Maria. Dedicava-se às orações prolongadas e fez precocemente o voto de virgindade. Aos 11 anos, no dia de Natal, pela primeira vez, teve um êxtase. Maria Santíssima lhe apareceu, segurando em seus braços o menino Jesus. Uma doença que quase a levou à morte serviu para desprendê-la mais e mais da terra e torná-la mais próxima de Deus. Na idade de 16 anos, aparece no cenário de sua vida um parente da mãe que se tornou seu tutor, o que sugere que os pais morreram prematuramente. O tutor combina, de acordo com o costume da época, o casamento de Joana com o barão Roberto II de Cilé, um bom jovem, não muito mais velho do que ela, seu companheiro de brincadeiras na infância. E isto, apesar de estar ciente da inclinação de Joana para a vida religiosa e de seu voto de castidade, portanto, é um casamento contra a vontade da jovem. Providencialmente, o tutor morreu repentinamente na manhã do dia do casamento, e a impressão do noivo foi tão grande que propôs à jovem viver em perfeita continência, isto é, como irmão e irmã. Seu consentimento é imediato, já que estava preparada para isto pelo seu voto de virgindade. Apesar das premissas, o casamento funcionou e bem. Como base da união, eles colocaram o Evangelho e viveram-no plenamente, resultando em muitas boas obras, como adotar algumas crianças abandonadas, alimentar e cuidar dos pobres, ajudar os empestados. Na verdade, tinham muito o que fazer. Nunca se viu tanto movimento no castelo, desde que se espalhou a notícia de o casal ser extremamente caridoso. E pensar que não faltavam problemas para eles, como quando Roberto teve que ir para a guerra. Estamos na época da Guerra dos 100 Anos. Foi ferido e preso pelos britânicos. Para libertá-lo, Joana pagou um resgate elevado, o que afetou fortemente o patrimônio do casal. No entanto, eles não perderam a fé, e uma vez instalados marido e mulher lado a lado, primeiro tratam dos contagiados pela peste negra, depois dos leprosos. Roberto morreu em 1362 e Joana, viúva aos 30 anos, vê toda a família de seu marido se voltar contra ela. A principal acusação, ter esbanjado a fortuna da família. Assim, ela foi expulsa do castelo de Cilé e ficou sem casa, sem um tostão, forçada a viver da caridade. Mas mesmo na rua, os parentes ricos continuavam a persegui-la. Enviavam seus serviçais para lançar-lhes insultos quando ela passava, porque não queriam rebaixar-se para fazê-lo pessoalmente. Ela renunciou a todos os seus bens e foi morar em um casebre construído junto ao convento dos frades menores franciscanos de Tours, onde levava uma vida de penitência, contemplação e pobreza contínua, a mendigar o pão. Ela gozava de várias aparições da Virgem Maria, de São Francisco e de Santo Ivo, o qual recomendou que ela ingressasse na Ordem Terceira de São Francisco. Joana sofria e, com um amor sem limite, não tinha um mínimo de ressentimento. E para sabermos onde ela encontrava tal força e tanta bondade, olhemos para as suas longas horas de oração, sua grande penitência, seus sacrifícios. Escolheu para vestir uma túnica grosseira e rude, muito semelhante à roupa de seus amados franciscanos, de cuja intensa espiritualidade vive.
Continuou a fazer caridade com os doentes e os prisioneiros condenados à morte, se não mais com dinheiro, com a sua presença e seus humildes serviços, consolando-os quando não podia fazer nada melhor e intercedendo por sua libertação quando atingiu popularidade e pôde usá-la em proveito do próximo. Devido à sua reputação como uma mulher de Deus ter se espalhado pela França, muitos a procuravam pedindo conselhos, e entre eles que bateram à sua porta, havia também alguns daqueles que a tinham insultado antigamente e que ela recebe com amor e paciência. O rei de França, Carlos VI, que estava em Tours, foi visitar a penitente famosa que lhe pediu para libertar alguns prisioneiros e dar a outros a ajuda de um capelão. Em 1395, Joana mudou-se para Paris, onde se encontrou outra vez com o rei da França, Carlos VI, e sua esposa, Isabel da Baviera. Ela aproveitou a oportunidade para criticar o luxo da corte e a vida licenciosa dos cortesãos. Em Paris, ela visitou Sainte-Chapelle para venerar as relíquias da Paixão de Cristo. Apesar da frágil saúde e das dificuldades de sua vida penitente, Joana atingiu a idade de 82 anos e morreu em 28 de março de 1414, cercada de uma sólida reputação de santidade, e foi sepultada na igreja franciscana. Infelizmente, o seu túmulo foi profanado pelos calvinistas nas guerras de religião. Sua fama de santidade era tão difundida que os fiéis a veneravam espontaneamente. Como resultado, em apenas 12 meses foi instaurado o processo diocesano informativo para sua canonização. Mas, mesmo após a morte, Joana tem que esperar. Sua beatificação só ocorreu muito mais tarde, em 1871, pelo Papa Pio IX. A beata relatou uma visão de Santo Ilvo em uma época difícil de sua vida. A jovem baronesa tinha ficado viúva e fora expulsa do seu castelo pelos parentes que alegavam que ela tinha encorajado a excessiva caridade de seu esposo, em detrimento do novo herdeiro. Após ser maltratada, inclusive pelo serviçal a quem tinha dado refúgio, ela retornou à sua família em Tours. A aparição é contada por dois historiadores da Ordem Terceira. Santo Ilvo aconselhou a deixar o mundo e a tomar o hábito que ele estava usando. Outro biógrafo diz: se vós deixardes o mundo, gozareis, mesmo aqui na terra, as alegrias do paraíso. Os mesmos autores especulam se Joana não hesitou, diante da perspectiva de renunciar a tudo. Pobre pequena baronesa! Ela ficou amedrontada diante da prometida liberdade da pobreza e acreditou que poderia desfrutar da paz no último refúgio, seu lar. Mas a vontade de Deus era outra. Joana deve mesmo ter hesitado, pois somente depois de uma visão de Nossa Senhora, que repetiu o mesmo conselho, é que ela tomou o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. Que possamos pedir a intercessão da Beata. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, só vós sois santo e sem vós ninguém pode ser bom. Pela intercessão da Beata Joana, que morreu com ardor de santidade, dá-nos viver de tal modo que não sejamos despojados da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Beata Joana Maria de Maillet, rogai por nós.